Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula 4 e vamos falar um pouquinho sobre problema de pesquisa. Vocês vão ver que cada momento que nós avançarmos nas videoaulas, eu vou ter que repetir algumas informações que nós já abordamos. Isso porque em um artigo, todas as suas seções estão correlacionadas, uma acaba dependendo da outra. Com toda certeza, a parte de problema de pesquisa, ela é fundamental, é o ponto de partida do nosso estudo. E de onde que vem esse problema de pesquisa? Pela figura, pelo diagrama que eu estou mostrando aqui, necessariamente você vai pensar, poxa, tem a ver com revisão da literatura, tem a ver com a seção de trabalhos relacionados, e é isso mesmo. Eu queria que você percebesse que o problema de pesquisa ele é fundamental, mas ele também depende de outras partes, ok? Ele é ponto de partida de um trabalho, mas ele depende também de um pré-requisito que é esse trabalho de revisão da literatura. Então veja, é aquilo. Um estudo ele traz uma pergunta que ele quer responder, mas ele também deixa perguntas em aberto. Questões que ainda precisam ser investigadas, normalmente relacionadas às limitações do estudo. Mas também pode acontecer de um estudo ter cometido algum equívoco ou ser questionado em termos da metodologia utilizada. E aí, seja por isso, seja por outra razão, outros estudos poderão tentar replicá-lo, desafiá-lo, e, nesse sentido, podem trazer respostas para perguntas que ficaram em aberto. E à medida que a gente vai lendo estudos e mapeando e encontrando a relação entre eles, um vai citando o outro e vai tentando desafiar ou replicar ou corroborar os dados do outro estudo ou responder perguntas que o outro estudo deixou em aberto, a gente vai vendo esse emaranhado de conexões entre os artigos. E de repente a gente acaba descobrindo entre esses estudos algumas lacunas, algumas questões que ficaram em aberto. É quando isso acontece que nós temos efetivamente um ponto ali que pode ser abordado no nosso estudo, na nossa pesquisa. Nós temos ali um problema que nós podemos abordar porque ele tem um grau de novidade, de relevância. E claro, eu preciso sempre avaliar em relação ao meu TCC, em relação ao meu estudo, se existe viabilidade de, num período de 6 meses, um ano, conseguir dar conta do problema de pesquisa. Se é um problema de pesquisa muito grande, pode ser que ele não seja adequado para um TCC, mas sim para um mestrado, eventualmente até para um doutorado. Então eu tenho que analisar esses parâmetros. Um último parâmetro é um parâmetro também de uma certa objetividade. Eu tenho que conseguir ali estabelecer um problema de pesquisa que eu realmente compreenda, que eu realmente entenda, que eu realmente saiba a que ele se refere para que eu possa tentar tratá-lo, ok? Então eu preciso de uma pergunta, de um problema que tenha essas características. Olha, é importante que fique muito claro que o problema de pesquisa ele é a razão de ser do estudo. Tudo bem? Então, eu não pesquiso porque eu quero, porque é divertido, porque alguém mandou que eu fizesse isso. Eu pesquiso para descobrir uma resposta. A gente não faz uma pesquisa no Google porque a gente já sabe a resposta de antemão. Na pior das hipóteses, a gente vai buscar algum tipo de confirmação, tá certo? Então a gente pesquisa porque a gente não sabe. Ou seja, eu preciso ter uma pergunta, eu preciso ter um problema que anteceda o processo de pesquisar, que anteceda o processo de escrever sobre o estudo realizado. Então, é um elemento fundamental sem o qual não faz sentido a gente falar em pesquisa. Ok? O problema de pesquisa ele precisa estar muito claro quando a gente vai escrever um artigo ou num artigo que a gente esteja revisando, tá bom? Todo esse cenário, então, ele nos ajuda, toda essa parte de revisão da literatura de trabalhos relacionados, ele nos ajuda, portanto, a formular boas perguntas. E, claro, eu faço uma revisão da literatura vinculado ali a um tema que eu tenha de interesse. Quando você está pensando em fazer um TCC, talvez um primeiro passo possível seria você pensar num tema, numa sub-área da computação que te interesse, por exemplo, num tipo de problema do dia a dia que você gostaria de estudar mais a fundo para tentar solucionar. Só que é aquilo.
Você precisa desse processo de revisão da literatura para descobrir o que a ciência ainda não sabe. Eventualmente tem coisas que só nós não sabemos, mas à medida que a gente estuda, a gente percebe que já tem uma série de respostas que nós podemos consultar e não tem mais necessidade de voltar a pesquisar aquilo, tá bom? Esse é o nosso problema de pesquisa. E como escrever, eu vou ser bem direto com vocês, porque a gente já viu uma série de dicas de redação científica, então aqui são apenas alguns comentários pontuais. Beleza. O que você precisa fazer é, dentro da pesquisa que você está se propondo, ou dentro da pesquisa que você está avaliando para aperfeiçoar, para sintetizar, enfim, você tem que identificar qual é o propósito dela. Problema de pesquisa tem a ver com propósito. Qual a finalidade do meu estudo? O que eu quero responder? Onde que eu quero chegar? Tá bom? Então, nós vamos atrás desse propósito e, descobrindo esse propósito, nós vamos ter condições de escrever um pouco melhor ali, com um pouco mais de precisão, sobre o que é o nosso estudo. Uma ideia é você trabalhar com essas perguntas que eu vou sugerir aqui, ó. O estudo que você está pensando em realizar, ou o estudo que você está lendo aí, ele propõe algum tipo de protótipo, tecnologia ou produto? Se a resposta for sim, talvez você possa trabalhar com verbos como desenvolver ou formular na hora de escrever o objetivo do teu estudo ou de reescrever um objetivo de um estudo que você esteja lendo, que você esteja sintetizando, tá bom? Então veja, desenvolver sistema para cadastro de pacientes em uma OBS, formular lista de requisitos funcionais e não funcionais para sistema de controle de estoque do almoxarifado de universidades. Quando a gente está fazendo um estudo aqui dessa natureza, ele não é o tipo assim mais usual de pesquisa científica, porque nós não temos uma questão muito clara. Mas, tudo bem, temos um propósito aqui de apresentar uma tecnologia, de apresentar um produto e a gente pode colocar aí no contexto de uma pesquisa acadêmica, tá bom? Quando eu coloco esse segundo tipo de estudo aqui, você realiza uma revisão da literatura como seu estudo, não é a revisão da literatura da seção de trabalhos relacionados. O seu estudo é uma revisão da literatura, ou o estudo que você está lendo é uma revisão da literatura? Se sim, então talvez uma forma de apresentar o problema de pesquisa no formato aí de objetivo seria conduzir levantamento de artigos, por exemplo, sobre ensino de cibersegurança, executar meta-análise sobre a eficácia do uso de dispositivos de realidade virtual no ensino, ok? Então eu estou dando ideias para você sobre como você poderia escrever o seu objetivo. Mas e objetivo e problema de pesquisa, qual que é a relação? Ora, o problema de pesquisa é esse propósito que eu tenho, essa questão que eu quero responder. Eu vou colocar no slide mais aqui para frente que a gente tem duas formas de apresentar o problema de pesquisa, ou no formato de objetivo, ou no formato de perguntas com ponto de interrogação, tá bom? O formato mais usual é o que a gente vai utilizar, é o que a resolução do DCC, né, para trabalho de conclusão de curso prevê como obrigatório, é esse formato de objetivo. Por isso que eu estou te dizendo, a pesquisa que você quer realizar, qual é o propósito dela? Pensa nisso primeiro. A pesquisa que você está avaliando e que você vai escrever sobre, qual o propósito dela? Uma vez que você descobre o propósito, você pode tentar utilizar alguns desses verbos que eu estou sugerindo. Tá, mas e o que vem depois? São só exemplos. Exemplos de complementos ao verbo, tá bom? Exemplo de novo, de complemento ao verbo. São só exemplos para você poder entender. A gente colocando o verbo sozinho não faz sentido nenhum. O seu estudo ele está testando um modelo preditivo, classificador ou de agrupamento, então você poderia avaliar índices de ajuste do modelo ao fenômeno, investigar a acurácia do modelo na predição de risco de invasão, não sei. Então são algumas ideias aqui de verbos e complementos para tentar traduzir esse propósito que você descobriu no seu estudo. Caracteriza um fenômeno, descreve um fenômeno, então você poderia colocar identificar o grau de satisfação dos usuários com o sistema, descrever habilidades de professores no uso da internet.
Ele testa uma relação de associação entre fenômenos, ou seja, se dois fenômenos ocorrem juntos, numa situação ou numa relação diretamente proporcional, ou se dois fenômenos ocorrem juntos, mas numa relação inversamente proporcional. Aí você poderia colocar algo como analisar em que medida exímios jogadores de Counter-Strike possuem desempenho superior em testes de atenção. Investigar se alunos que usam muito Stack Overflow são aqueles que mais reprovam em avaliações. Poderiam ser propostas aí de pesquisa. Observa que depois que a gente saiu do protótipo, que foi aqui, ó, esse primeiro, a gente começou a entrar nos estudos mais típicos dentro da ciência, que é aqueles em que a gente faz uma pergunta e busca responder. Não só aquele, nesse caso do protótipo, em que você tem esse propósito e você vai, por meio do seu trabalho acadêmico, apresentar isso que você está fazendo. Mas eu coloquei essa possibilidade aqui porque talvez possam acontecer alguns TCCs que tenham essa característica. Eu só estou dizendo que, embora eles sejam importantes, conforme a gente já falou, dentro da ciência, normalmente eu quero responder uma pergunta para poder ampliar o conhecimento científico existente. Então, normalmente não se trata apenas de você desenvolver algo. Mas, ok, dentro de um TCC, isso eventualmente acontece por questões de tempo, de possibilidade, características do aluno, interesses do orientador, demandas até de um grupo de pesquisa do desenvolvimento de alguma tecnologia para apoiar outros estudos e, ok, é tranquilo. Ninguém está fazendo aqui uma hierarquia entre o que é bonito, o que é feio, o que é bacana, o que não é. Eu estou simplesmente falando que a lógica da pesquisa científica mais básica é você trabalhar com uma pergunta que vem de uma lacuna no conhecimento científico existente e você tentar propor um método que seja adequado para resolver essa lacuna e ao final do estudo você apresenta uma resposta e argumenta que ela é adequada. Bom, beleza. O objetivo aí, o propósito do seu estudo seria testar uma relação de interferência entre fenômenos, ou seja, uma relação de causa e efeito quando um fenômeno produz outro. Eu poderia então avaliar a eficiência de jogo educativo no ensino de matemática, ou seja, o verbo avaliar. E essa questão de eficiência é o impacto, a interferência que o jogo educativo produz em relação ao ensino ou aprendizado da matemática. Tá bom? E aí o que eu tinha falado, eu coloquei aqui por último, porque talvez você não tenha parado para pensar nisso e vale a pena considerar que existem várias formas de apresentação de um problema de pesquisa. Uma forma delas, de novo, é a forma que vai ser cobrada nos TCCs, é a forma mais comum que a gente tem nos artigos, é no formato de objetivo de pesquisa. Então eu coloco um verbo seguido de um complemento. É sempre isso. Eu não preciso fazer algo que seja muito grande, muito descritivo. Eu preciso simplesmente indicar, por meio dessa sentença, o propósito do meu estudo, o que eu espero responder, acrescentar no conhecimento científico. Eventualmente, para você, vai ficar mais fácil, eu acredito, colocar no formato de pergunta de pesquisa, pelo menos para você se organizar. Na hora de escrever, você vai ter que colocar no formato de objetivo, porque isso vai ser o aspecto cobrado. Mas, para você se organizar, às vezes vale a pena colocar no formato de pergunta, que fica mais óbvio o que você tem que responder depois na conclusão do seu estudo. Esse avaliar eficiência de jogo educativo no ensino da matemática é a mesma coisa que perguntar quais são os efeitos do jogo educativo sobre o aprendizado da matemática. Talvez aqui até a gente poderia já substituir ensino por aprendizado, né, para ficar mais óbvia a relação, mas o que eu estou querendo mostrar dentro desse exemplo é que são duas formas de apresentar a mesma informação. Alguns trabalhos, eles colocam a ideia de um objetivo geral e colocam também perguntas de pesquisa, que são mais específicas e que, quando elas forem respondidas, elas ajudam a atender o propósito manifestado dentro desse objetivo geral. Outra coisa que costuma acontecer é você trabalhar com objetivo geral e objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles estão apenas discriminando que metas eu preciso atender para poder chegar no meu objetivo geral. Uma coisa que talvez seja meio difícil de explicar e de você conseguir enxergar agora, mas normalmente o objetivo geral ele acaba sendo mais amplo e trazendo algumas variáveis teóricas. Suponhamos que eu fosse avaliar satisfação do usuário com um sistema. Esse é o meu objetivo geral. Mas o que é satisfação?
Será que satisfação é um conceito que apenas com uma medida, que apenas fazendo um tipo de pergunta, eu consigo saber da satisfação do usuário? Ou eu preciso fazer vários tipos de pergunta, avaliar diferentes dimensões desse fenômeno? O usuário, em relação ao sistema, ele pode estar satisfeito com a velocidade, ele pode estar satisfeito com aspectos de tela e usabilidade, ele pode estar satisfeito, por exemplo, com as funcionalidades disponíveis no sistema. Tem várias dimensões, ao que parece, esse conceito, satisfação com o sistema. Os meus objetivos específicos, eles existiriam justamente como uma forma de decompor essa satisfação nos seus itens que a constituem. Então seria satisfação com tela, satisfação com velocidade, satisfação com funcionalidades do sistema. Os objetivos específicos, então, seriam aspectos pontuais que eu iria mensurar, que eu iria verificar, que eu iria avaliar, para, uma vez conseguindo informações sobre eles, poder chegar numa verificação aí da satisfação como um todo, que é o que está manifestado no meu objetivo geral. Eu novamente poderia pegar esses objetivos específicos e transformá-los em perguntas de pesquisa. Muitas vezes na computação o que acontece é isso, tá? Eu escrevo um artigo manifestando um objetivo geral e dizendo que perguntas específicas de pesquisa eu quero responder. Ou seja, ao invés de colocar objetivo geral e objetivo específico, eu coloco objetivo geral e perguntas específicas. Ao invés de colocar pergunta geral e perguntas específicas, de novo, repetindo, eu coloco só objetivo geral e perguntas de pesquisa específicas. Ou seja, eu estou, ao invés de colocar tudo como objetivo ou tudo no formato de pergunta, eu mesclo os dois formatos. Provavelmente porque o mais usual é mesmo o objetivo, mas o que mais nos ajuda, o que mais fica evidente para a gente é o formato de pergunta. Então, mesclando os dois, eu meio que pego o melhor dos dois mundos. Fiquem atentos a isso, mas saibam que de um jeito ou de outro a gente sempre está falando do meu propósito enquanto pesquisador. O que é que eu quero acrescentar ao conhecimento científico. Com isso em mente, eu espero que vocês consigam ter uma boa direção de como escrever os seus objetivos e perguntas ou como avaliar objetivos e perguntas que foram escritas por outras pessoas. Beleza, pessoal? É isso por hoje, bem rapidinho, né? Valeu e até mais.